Olá, estamos começando mais um devocional, priorizando o Senhor. E hoje o nosso tema é Erigindo um Monumento. Te convido a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 12 ao 17. Diz assim a palavra inerrante do nosso Senhor. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Saul tinha um complexo bem grande, um complexo de pequeno, grande homem. Ele era o recém-escolhido rei. As esperanças da nação de Israel estavam sobre os seus ombros. E ele, de fato, queria cumprir bem o seu papel. O problema é que a tarefa era maior do que Saul poderia lidar. Quando ele olhou para a sua própria capacidade, ele pareceu pequeno demais aos seus próprios olhos. E se as pessoas achassem que ele não tinha o que era preciso? E se as pessoas ficassem decepcionadas com ele? Ele não conseguia suportar a ideia de ser considerado como um fracasso ou exposto como estava sendo em sua própria mente. Saul estava desesperado para que as pessoas o vissem como alguém grande, como um rei em quem eles poderiam confiar e que era sábio, forte, bem-sucedido e impressionante. Então, diante dessas inseguranças e temores de Saul, o que ele fez? Quando ele se tornou rei, Deus prometeu-lhe providenciar tudo o que ele necessitasse para governar bem. Tudo o que Saul precisava era confiar em Deus. Parece simples, né? O rei de Israel havia sido designado para ser um rei vassalo, para seguir a liderança de Deus e servir ao povo de Deus para a glória dele. O problema é que Saul não gostou daquela configuração do sistema. Ele não desejava ficar sob a sombra de outra pessoa, nem mesmo de Deus. Saul queria glória para si mesmo, mas quando ele empurrou Deus para fora do quadro, foi deixado reinando sobre a nação por seus próprios recursos. Tudo isso o levou ao complexo do pequeno grande homem. Como ele poderia manter essa fachada de grande homem por muito tempo? Jamais. Construindo monumentos para si mesmo. Foi assim que Saul tentou manter uma fachada de grande rei, de grande homem poderoso, construindo para si mesmo monumentos. E o grande problema de Saul, queridos, ilustra com que o temor aos homens se parece em nossas vidas também. Nós não somos muito diferentes do que Saul fez aqui. Construir monumentos é um sinal de que caímos nas garras do temor aos homens. Podemos não erigir monumentos físicos, mas temos o nosso próprio modo de tentar conseguir o elogio dos homens. Há momentos em que, quando acabamos de pregar e nos sentimos inseguros de se a coisa deu certo, será que a igreja entendeu a mensagem? Será que eu consegui ser claro? E o pastor Zac, queridos, no nosso livreto, ele vai falar um pouco sobre ele também. E um dia, após ele pregar, um domingo, ele disse que quando ele entrou no carro, após um tempo, ele começou a reclamar para sua esposa. Bem, esposa, hoje eu fui terrível, não fui? E aí ele começou a fazer a seguinte reflexão. Por que eu perguntei daquela maneira? Por que eu esperava que ela fosse me dizer: Você está brincando, não é? Foi maravilhoso. Porque eu deveria pensar que foi terrível, querido? Ao invés de confiar em Deus, Zaque estava procurando ganhar elogios a fim de erigir um monumento para si mesmo. Ou seja, a fim de erigir um monumento para ele mesmo. Estava querendo erigir um monumento para ele mesmo com essas perguntas. E fica para nós o desafio. E quanto a nós? E quanto a você, meu precioso irmão? Para o que Deus o tem chamado e que você se sente inadequado para realizar por seus próprios recursos? Parte do problema de Saul era uma questão de identidade.
O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Quando ele ungiu Saul, Deus prometeu ajudá-lo. Deus frequentemente nos chama para fazer algo que está em nós, para que nós confiemos nele. E conforme fazemos, a nossa fraqueza se torna o palco para a sua força. Você é culpado de dirigir monumentos? De armar coisas pelas quais as pessoas se recordarão de você e ficarão impressionados com você? Então, cuidado. E agora fica a nossa ação. Da próxima vez em que você for tentado a buscar elogios, lembre-se de orar com fervor e confiar em Deus para os resultados. Lembre-se que a coisa não tem nada a ver com você. Faça o seu melhor. Lembre-se que Deus se deleita em usar a sua fraqueza e sua inadequação, pois quando sou fraco é que sou forte. Lembra desse texto do nosso querido apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12:10. Perdoe os meus erros aqui de escrita, meus irmãos, a edição, mas espero que vocês tenham refletido um pouco mais aí sobre a palavra do Senhor nesse dia. Grande abraço e até um próximo devocional.